Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana. Segunda-feira não é o Dia Internacional da Preguiça, tá? Até porque a preguiça é um pecado, né? Então, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, se anima, pede o Espírito Santo e vamos viver esse novo dia que é um presente que Deus nos dá. Peça força, peça graça do Espírito Santo e que Ele te conduza durante todos esses novos dias dessa semana, nesse novo ano, tá? Quero convidar você a permanecer comigo aqui todos os dias. Você que me acompanha de manhã, de tarde, de noite, madrugada, nos mais diferentes países, tem muita gente que me acompanha em muitos outros países também, inclusive aqui nos Estados Unidos, onde eu estou agora. Então, para mim é uma grande alegria, não é uma vaidade, é um compromisso que eu tenho com Deus, comigo mesmo e com você. Então, reze por mim para que Deus me dê saúde, para que Deus me dê fé e eu continue aqui, como nós já estamos há mais de 6 anos. E agora, abra a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje. Hoje, dia 12 de janeiro de 2026, o Evangelho Marcos, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20. Marcos, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20, que diz assim: Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, o seu irmão, que lavavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram o seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos na graça do tempo comum. A igreja se reveste de verde, como sinal de esperança, como sinal de algo que está amadurecendo. Assim como a nossa fé deve amadurecer, como o nosso chamado deve amadurecer. E uma das coisas que Jesus fez logo no início da sua vida pública, da sua vida missionária, foi exatamente escolher pessoas para poder estar com Ele, para poder ser seus discípulos. Primeiro Jesus escolhe ali os 72 discípulos. Daqueles 72, ele escolhe 12. E hoje nós escutamos o chamado de 4 desses 12. Primeiramente, Pedro, o seu irmão André, depois mais 2 irmãos, João e Tiago, que Jesus vai apelidar depois, né? Dar um apelido carinhoso, Boanerges, né? Que quer dizer filhos do trovão, porque tinham um temperamento muito coléricos. Mas vamos lá. O evangelho de hoje diz que Jesus começou a sua pregação, foi para Galileia, exatamente de onde ele veio, né? E ele começou a pregar o reino que, na verdade, era um dos temas principais na boca de Jesus. Cardeal Raniero Cantalamessa pregando uma vez, eu lembro que ele falou, né, que 2 assuntos que Jesus amava falar sobre, era sobre o reino e sobre o Pai. Então a gente vai encontrar sempre Jesus falando sobre o reino. E diz que Jesus começou com essa pregação: convertei-vos e crede no Evangelho. Gente, nós falamos muito sobre a necessidade de conversão durante o tempo da Quaresma. Mas na verdade, toda a nossa vida cristã é um constante converter-se. Até o último suspiro da nossa vida, nós estamos buscando nos converter.
Eu escrevi um livro há um tempo atrás. Se você se interessar, você pode encontrar tanto no site da editora Ângelos, como também na Amazon. Você vai encontrar os meus 3 livros. E um deles se chama Discipulado dos Imperfeitos. Primeiro porque eu quero que as pessoas compreendam que Jesus não nos chama porque nós somos os melhores, os mais santos, os mais piedosos, os mais bonitos, os mais inteligentes, não. Jesus tratou de chamar os imperfeitos. Pedro, nós sabemos que, como é que era, né? Teimoso, cabeça dura, irado, era medroso também, era esquentado, né? Então, André também tinha lá os seus defeitos, parece que é muito na onda do irmão. Enfim, a gente percebe que Jesus não chama os perfeitos. Ele nos chama à perfeição no amor, mas ele não nos chama somente se a gente merecer, se a gente estiver dentro dos padrões que muitas vezes a sociedade nos impõe, né? Não. Então, Jesus, ele nos chama a uma vivência, e isso eu falo no livro, né? Eu mostro que a santidade é o processo, é toda a nossa vida em busca da conversão, que culmina com a perfeição lá no céu. Porque aqui, até o último suspiro, ninguém, absolutamente nenhum de nós, se tornará perfeito. Porque perfeito é algo que foi pronto, acabado. Como é que eu posso aplicar esse conceito a alguém? Os santos, uma das coisas que eles mais acentuavam que eram imperfeitos, que eram pecadores, que eram pecadoras. Eu nunca ouvi um santo se ufanando, olha, eu sou perfeito. Não. O perfeito por excelência é Jesus. Ele sim. Mas nós, seres humanos, enquanto a gente viver até o último suspiro, nós estaremos buscando uma vida de santidade. E para isso, o processo de conversão. Que não é somente um momento da minha vida. Ele pode começar em um determinado momento, mas ele precisa continuar. Então eu me converti quando eu tive aquela experiência profunda com o amor de Deus, uma experiência de conversão. Eu passei por algo que transformou a minha vida, que me fez assumir uma vida nova, de ser uma mulher nova, de ser um homem novo, de ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo, mas sabendo que isso vai durar toda a vida. Toda a vida. Meus irmãos, minhas irmãs, a conversão é para toda a vida, até o último suspiro. Eu gosto muito de São Francisco de Sales, conhecido como Santo da Ternura. É muito interessante que São Francisco de Sales, depois que ele morreu, que foram recolher os seus objetos, porque já morreu com fama de santidade, debaixo da sua escrivaninha, perceberam que estava todo arranhado, né? Estava todo arranhado, porque ele tinha uma tendência à ira. Então, para não descontar em ninguém, para não ser grosso, estúpido, ignorante, impaciente, ele descarregava ali na sua escrivaninha, né? E se tornou o Santo da Ternura. Você, por acaso, que se irrita muito facilmente no trânsito, né? Esbraveja, amaldiçoa, você que muitas vezes não tem paciência com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, você que por tudo já está reclamando, já está se maldizendo, enfim, aprende com São Francisco de Sales, né? Ele se tornou o Santo da Ternura porque aprendeu a se converter. Se eu tenho uma fragilidade, seja na minha afetividade, na minha sexualidade, seja no meu caráter, seja, enfim, qualquer âmbito da minha vida que eu percebo que é o meu espinho na carne, é a partir dali que você vai se tornar santo. É se convertendo naquele ponto, naquele aspecto, que você vai se tornar santo. Não é colocando debaixo do tapete, não. Não é escondendo. Não é colocando uma máscara, não é colocando uma fantasia de religião, não. É buscando trabalhar aquilo,
seja na oração, seja na direção espiritual, na confissão, até mesmo na terapia, no autoconhecimento, mas buscar viver uma vida de conversão. E conversão é metanoia, mudar de mentalidade. Porque se a gente não muda o nosso jeito de pensar, não vamos mudar o nosso jeito de agir. Então, a pregação de Jesus é: convertei-vos e crede no Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.